Olá, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui com a minha canequinha de direito, tomando um chazinho maravilhoso. E para começar com vocês um estudo, que eu acho que esses estudos mais me favorecem do que os outros, né? Eu posto aqui para depois eu assistir o conteúdo, porque também estou nessa jornada de estudos. Então, sem mais delongas, vamos falar de direito constitucional. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. A Constituição Federal Brasileira, ela é dividida em títulos, tá? E em capítulos, em seções e subseções. Então, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela é dividida em títulos, capítulos, seções e subseções. O título 1, ele trata sobre os princípios fundamentais. Ele trata sobre os princípios fundamentais e abrange do artigo 1º até o artigo 4º, ok? Então, o texto constitucional diz assim, o artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e inciso 5, o pluralismo político. Lá no parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, esse daí é a leitura do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos então falar em princípios fundamentais. A forma de Estado é unitário versus federação, tá? Em 1891. E versus confederação. Então, o Brasil é um Estado, a forma de Estado do Brasil é a federação, desde 1891. Agora vamos falar de forma de governo. Existe a forma de governo monarquia, que foi de 1824 até 1891. Depois, república, que é a forma hoje, né? A forma de governo república, que de 1891 até os dias atuais, ok? Então, essa é a forma de governo república, forma de Estado, federação. Agora vamos falar de sistema de governo. Existe o parlamentarismo, na época do Brasil Império, tá? Ali entre 1961 e 1963 era o sistema de governo, era o parlamentarismo. Depois, o presidencialismo e também existe o semipresidencialismo, que nunca ocorreu de fato no Brasil. Então, no Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo. Uma observação aqui. No semipresidencialismo, o chefe de Estado ele tem um pouco mais de poder quando comparado com o parlamentarismo, tá? Então, essa observação é muito importante. O regime de governo pode ser ditadura ou democracia. No Brasil, nós adotamos o sistema o regime de governo democracia. Então, o regime de governo é a democracia. Cláusula pétrea implícita. Cláusula pétrea implícita.
O título primeiro, título 1 da Constituição, é uma cláusula pétrea implícita. As cláusulas pétreas explícitas, elas estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, tá? Que diz, ó, o inciso 1, a forma federativa do Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, essas aí são as cláusulas pétreas, tá? As explícitas. E o título 1 é uma cláusula pétrea implícita. Então, vamos lá fazer uma separação aqui, né? Um quadro para a gente entender, resumir o que nós falamos. Olha só, vamos lá. República versus monarquia. Vamos falar sobre os dois. Na república há eletividade. Já na monarquia há o que? Hereditariedade. Na república há temporalidade. Já na monarquia há o que? A vitaliciedade. Na república, a representatividade é popular, ou seja, o povo ele escolhe seu representante. Enquanto que na monarquia, a ausência de representatividade popular. Ou seja, o critério para a definição do rei é qual? É a linhagem familiar, tá? E ainda continuando, na República, a responsabilização dos governantes, inclusive por crime de responsabilidade, que é o impeachment, tá? Enquanto que na monarquia, a inexistência de responsabilidade dos governantes, ok? Porque diz que o rei ele não pode errar, ok? Então, essa divisão aí entre os dois. Existe na República a não perpetuação da família no poder, que justifica a súmula vinculante número 18, que diz a súmula vinculante número 18, ela veda a ideia de inelegibilidade reflexa, ok? Agora vamos falar de presidencialismo versus parlamentarismo. Existe no Brasil o presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de cooptação, segundo e alguns autores, né? Fala-se em presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de cooptação. O sistema de coalizão muito se assemelha ao que o presidente Michel Temer queria fazer ao tentar trazer aí o semipresidencialismo para o Brasil, ok? No sistema também de coalizão, com vista a um regime de governança mais tranquilo. O governo ele distribui cargos e dinheiro nas casas legislativas. Algumas das formas usadas podem vir a ser ilícitas, inclusive, tá ok? Então, esse aí foi sobre o semipresidencialismo. Então, vamos fazer uma distinção aí entre presidencialismo e parlamentarismo. Vamos anotar aí. No presidencialismo, a independência entre os poderes nas funções governamentais. Enquanto que no parlamentarismo, o regime de colaboração, de corresponsabilidade entre legislativo e executivo. No presidencialismo, falando, os governantes são executivo e legislativo. Eles possuem um mandato certo, ok? Enquanto no parlamentarismo, o primeiro-ministro ele só permanece na chefia
de governo enquanto possuir maioria parlamentar. O mandato dos parlamentares ele pode ser abreviado caso haja a dissolução do parlamento. Falando ainda de presidencialismo, há um só chefe do executivo, o presidente ou o monarca, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Está lá no artigo 84 da Constituição Federal. Enquanto que no parlamentarismo a chefia do executivo ela é dual, já que é exercida pelo primeiro-ministro, que é o chefe de governo, juntamente com o presidente ou monarca, que são chefes de Estado, ok? E ainda falando no nosso quadro aqui comparativo de presidencialismo, a responsabilidade do governo é perante o povo, enquanto no parlamentarismo, a responsabilidade do governo ela é perante o parlamento. Ok? Esse foi o quadro comparativo aí que vale a pena anotar, desenhar e colar lá no mural do seu quarto. Chama a atenção o tema de atribuição ser privativa ou não do chefe de Estado. Então preste atenção nisso daí. Quando a prerrogativa é privativa do chefe de Estado, não se aplicam em simetria para governadores e prefeitos. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. A necessidade de autorização da casa iniciadora para abrir processos por crime comum contra o presidente da República. O quórum ele é qualificado de 2/3 para processar o presidente. Esse aí é o exemplo. Agora vamos lá, deixa eu tomar um chazinho aqui, deixa eu ver como que está os nossos minutos. Ainda temos tempo aqui, só vou tomar meu chazinho gelado. Vamos fazer um panorama da realidade brasileira atual. Então vamos lá fazer um panorama. Forma de Estado, federação. O Brasil, ele foi Estado unitário até 1891. Nunca fomos uma confederação, ok? E forma de governo? República. O Brasil ele foi monarquia até 1891. Depois ele se tornou forma de governo república. Sistema de governo é o presidencialismo. O Brasil ele teve parlamentarismo em dois momentos. Primeiro momento, na época do Império, com o príncipe regente. E o segundo momento em 1900, entre ali 1961 a 1963, ok? E atualmente é o presidencialismo, né? O sistema de governo. Regime de governo do nosso Brasil é a democracia. O regime de governo é democracia. O Brasil ele viveu a ditadura militar iniciada em 1964, ok? Então esse daí foi o nosso estudo inicial falando sobre princípios fundamentais. Eu vou fazer um novo vídeo aqui com mais estudos nesse tema e vamos juntos estudar, que é o melhor que tem para se fazer.